Em desertos rochosos, pilares esguios se erguem, desafiando a lógica. Essas formações, massivas como barbatanas de rocha, parecem impossíveis diante da força implacável do vento. Sua mera existência é uma anomalia, pois o agente que deveria desintegrá-las, o próprio vento, parece ter as esculpido com uma precisão que contradiz sua natureza caótica. O contraste entre sua aparente fragilidade e o tamanho colossal intriga, sugerindo um segredo. Esta visão inicial oferece um vislumbre de um planeta onde a natureza opera com uma engenharia que transcende a compreensão imediata, capturando a atenção de quem as observa. Sabemos que o vento é um agente erosivo poderoso, capaz de mover montanhas de areia e desgastar superfícies rochosas de forma avassaladora. A percepção comum o associa a uma força indiscriminada, que aplana paisagens e desfaz o que encontra pelo caminho. O que permanece desconhecido e nos desafia é como essa força aparentemente aleatória e destrutiva consegue esculpir formas tão intrincadas, aerodinâmicas e duradouras, em vez de simplesmente achatar a paisagem em uma planície monótona. Compreender isso é fundamental para desvendar os segredos de ambientes extremos e a resiliência geológica da Terra. Imagine um bloco de rocha não homogêneo, mas composto por camadas de diferentes durezas ou cimentação variada, exposto ao sopro constante de ventos carregados de areia. O fluxo de ar, como um escultor invisível, primeiro varre as partículas mais finas e soltas da superfície, em um processo conhecido como deflação. Em seguida, as partículas maiores, impulsionadas pelo vento a velocidades consideráveis, começam a lixar as superfícies mais macias. Esse impacto contínuo e mecânico desgasta a rocha, transformando os grãos de areia em ferramentas de corte e revelando a resistência das partes mais duras. Esta ação inicial não é aleatória, ela estabelece um padrão de desgaste. O vento não ataca a rocha de forma cega, mas, impulsionado pelas partículas, encontra e explora suas vulnerabilidades e resistências inerentes. Pequenas fraturas, fissuras ou camadas de rocha ligeiramente mais macias tornam-se pontos de concentração para a força erosiva, agindo como canais para o fluxo de areia. Essa interação seletiva é o ponto de partida para a criação de formas que não apenas suportam a erosão, mas, paradoxalmente, a direcionam e a intensificam, transformando o deserto em uma oficina de escultura geológica de escala colossal. A deflação, um dos mecanismos primários da erosão eólica, opera ao remover partículas soltas e sedimentos finos da superfície rochosa. O vento, em sua incessante jornada, varre areia, poeira e detritos, expondo a rocha sólida subjacente a novas interações. A intensidade dessa remoção depende diretamente da velocidade do vento. Ventos mais fortes podem levantar partículas maiores e mais pesadas, revelando a estrutura interna da rocha em uma escala ainda maior. Este processo contínuo garante que a superfície de trabalho da erosão esteja sempre fresca, pronta para ser moldada por outras forças. Complementando a deflação, a abrasão eólica atua como uma lixa natural e implacável. Partículas de areia, impulsionadas pelo vento a altas velocidades, colidem repetidamente com a superfície rochosa exposta. Esses impactos mecânicos desgastam a rocha, polindo-a ou criando estrias finas que marcam a direção do vento. A intensidade dessa ação abrasiva é diretamente proporcional à velocidade do vento e à concentração e dureza das partículas transportadas. Quanto mais rápido o vento e mais densa a carga de areia, maior a capacidade de corte e modelagem da rocha, um processo constante de desbastamento. A disponibilidade de areia é, portanto, um fator crítico que determina a intensidade e a eficácia da abrasão eólica. Em desertos com pouca areia, a deflação pode predominar, removendo apenas as partículas mais finas e expondo superfícies rochosas. Contudo, onde há uma abundância de areia,
o vento transforma esses grãos em milhões de projéteis microscópicos, intensificando a abrasão e permitindo uma escultura mais profunda e detalhada. Essa areia é constantemente reciclada e transportada, garantindo um suprimento ininterrupto de ferramentas abrasivas que moldam a paisagem ao longo das eras geológicas. A evidência mais visível dessa interação complexa surge na forma de erosão diferencial. Ao observar afloramentos rochosos em ambientes desérticos, notamos padrões intrigantes. Algumas camadas de rocha se projetam para fora, enquanto outras recuam acentuadamente, criando sulcos e reentrâncias. Essa variação clara na taxa de desgaste, muitas vezes revelada por diferenças de cor e textura, demonstra que o vento não age de maneira uniforme. É como se a rocha estivesse sendo esculpida seletivamente, com algumas partes resistindo e outras cedendo, um testemunho inegável de uma força que não é meramente caótica. É aqui que a percepção do vento se transforma. Ele não é uma força de desgaste geral e aleatória, mas um arquiteto seletivo, capaz de ler a composição da rocha. Em vez de simplesmente pulverizar tudo, o vento explora as heterogeneidades geológicas, direcionando sua energia para esculpir formas específicas e até previsíveis. É como um escultor que, ao invés de destruir um bloco de pedra, remove o material excedente para revelar a forma inerente que já existia dentro. Essa nova compreensão muda fundamentalmente o papel do vento na paisagem, exigindo que investiguemos como tal precisão é alcançada em uma escala tão vasta. A precisão do vento começa com a resistência diferencial da rocha. A dureza e a composição mineral são fatores primários que determinam a capacidade de uma rocha resistir à abrasão eólica. Rochas como o quartzito, ricas em minerais duros, resistem muito mais do que xistos ou argilitos, que possuem uma estrutura mineralógica mais frágil. A estrutura cristalina ou granular dos minerais, juntamente com a forma como estão cimentados, influencia diretamente a taxa de desgaste. Assim, o vento age como um especialista, identificando as rochas mais vulneráveis e concentrando ali sua força. Além da composição mineral, a estrutura interna da rocha oferece um mapa detalhado para a ação do vento. Camadas sedimentares, planos de fratura ou juntas, e zonas com cimentação mais fraca atuam como linhas de menor resistência. O vento e suas partículas abrasivas exploram essas fraquezas preexistentes, penetrando e alargando-as. A água, em eras passadas, pode ter infiltrado essas fraturas, criando caminhos para a erosão. Isso resulta na formação de sulcos profundos e fendas que se estendem através da rocha, direcionando a escultura eólica de forma intrínseca e previsível. Assim, as formas iniciais das esculturas eólicas não são acidentais, elas são uma manifestação física direta das propriedades geológicas subjacentes da rocha. Uma camada mais resistente, flanqueada por outras mais macias, pode dar origem a uma barbatana rochosa, enquanto um sistema de fraturas profundas pode isolar e esculpir um pilar. Essas estruturas iniciais são como esboços tridimensionais, onde a geologia da rocha define a tela e as primeiras pinceladas. O vento, então, começa a trabalhar sobre esses contornos predefinidos, utilizando-os como base para a próxima fase de sua intrincada obra. À medida que a erosão diferencial progride, o vento começa a esculpir as formações rochosas em perfis aerodinâmicos distintos, conhecidos como yardangs. Essas estruturas alongadas e afiladas, muitas vezes lembrando cascos de navios ou asas de aviões invertidas, segundosão projetadas para minimizar a resistência ao fluxo de ar. A física do vento dita que, ao encontrar um obstáculo, ele se curva e acelera ao redor das superfícies. As formas dos yardangs facilitam esse fluxo, permitindo que o ar deslize eficientemente e distribuindo a pressão de forma otimizada.
Isso sugere uma interação dinâmica, onde a rocha não é apenas passivamente desgastada, mas ativamente moldada para coexistir com a força do vento. A complexidade aumenta quando percebemos que as formas aerodinâmicas dos yardangs não são apenas um resultado passivo, mas ativamente canalizam o fluxo de vento. O ar, ao contornar essas estruturas, é forçado através de passagens estreitas ou ao longo de superfícies curvadas, criando zonas de aceleração e desaceleração. Simulações em túneis de vento demonstram claramente como a velocidade do ar aumenta significativamente em certas áreas. Essa aceleração eleva a energia cinética do vento, potencializando sua capacidade de transportar e impulsionar partículas abrasivas. Estabelece-se, assim, um ciclo de feedback crucial. A forma do yardang influencia o vento, que, por sua vez, influencia a própria forma. A evidência mais contundente desse ciclo de feedback é o alinhamento quase perfeito dos yardangs com a direção predominante do vento. Mapas topográficos e fotos aéreas de campos de yardangs em desertos, como o Saara ou o deserto de Gobi, revelam fileiras de formações paralelas, todas apontando para a mesma direção do vento dominante. Essa orientação não é coincidência, mas uma resposta direta à força direcional consistente. A análise dos padrões de vento atuais permite, inclusive, prever a orientação de novas formações. Esse alinhamento garante que o fluxo de ar seja otimizado para a escultura eólica, reforçando a ideia de um processo deliberado. A canalização do vento e o alinhamento das formas têm uma consequência direta e visível: a intensificação da erosão em áreas específicas da formação. Cristas afiadas e passagens estreitas dentro dos yardangs experimentam um desgaste muito maior, com sulcos mais profundos e texturas mais polidas. A concentração do fluxo de ar e das partículas abrasivas nessas zonas age como um jato de areia natural, refinando continuamente os contornos da rocha. Esse processo de auto-reforço garante que as formas se tornem progressivamente mais aerodinâmicas e eficientes em direcionar o vento, criando micro-canyons e fendas que testemunham a força concentrada. Um mecanismo particularmente agressivo e crucial para a evolução das formas ocorre na base das formações. A concentração de partículas de areia transportadas pelo vento é geralmente maior perto do solo, devido ao fenômeno de creep e saltation, onde os grãos rastejam e saltam antes de serem levantados. Isso resulta em uma erosão mais intensa na parte inferior das estruturas, criando socavamentos que as tornam visivelmente mais estreitas ou côncavas na base. Esses pedestais erodidos, embora testemunhem a persistência da forma, introduzem um ponto de vulnerabilidade que será fundamental para a próxima etapa da transformação geológica. As esculturas eólicas não são meros produtos passivos da erosão, elas funcionam como catalisadores de sua própria transformação. As formas que o vento cria, por sua vez, modificam o fluxo de ar, direcionando e intensificando sua força erosiva em pontos específicos. É um ciclo de feedback autorreforçador, onde o resultado de uma ação influencia diretamente a próxima. Essa dinâmica significa que a paisagem não é apenas desgastada, mas está em constante processo de autoescultura, com as formas atuando como agentes ativos em sua própria evolução. Elas se adaptam, refinam ou até mesmo aceleram sua própria destruição, numa dança constante com o vento. Essa autoescultura é intensificada em pontos de garganta ou estreitamento nas formações. Onde o vento é forçado a passar por passagens mais apertadas ou sobre cristas afiadas, ele acelera dramaticamente, num fenômeno análogo ao efeito Venturi. Essa aceleração aumenta exponencialmente a capacidade abrasiva das partículas, concentrando uma força imensa em áreas diminutas. Observamos yardangs com gargantas visivelmente mais estreitas e profundamente erodidas, que são testemunho direto dessa intensificação.
O resultado são características mais dramáticas, onde a rocha é removida a uma velocidade acelerada, moldando o terreno com uma precisão brutal. A evolução dessas formas eólicas segue um ciclo inexorável de criação e eventual colapso. Grandes barbatanas rochosas, esculpidas por milênios, podem dar lugar a pilares isolados à medida que a erosão lateral os separa. Eventualmente, os socavamentos na base tornam-se tão pronunciados que a estrutura superior não pode mais ser suportada, levando ao colapso espetacular. No entanto, essa destruição não é o fim, mas uma parte intrínseca do processo. O material do colapso fornece novas partículas abrasivas para o vento, que então recomeça a esculpir novas formas, perpetuando o ciclo de renovação e desintegração geológica. Apesar da constante atividade, a escala temporal da erosão eólica excede em muito a percepção humana, o que faz com que a paisagem pareça estática. As mudanças mais dramáticas, como a formação de um novo pilar ou o colapso de um yardang, podem levar centenas ou até milhares de anos para se concretizarem. Embora pequenas alterações ocorram diariamente, a visão de uma paisagem imutável é uma ilusão de nossa curta existência. Comparada à rapidez de eventos sísmicos ou vulcânicos, a escultura do vento é um processo lento e paciente, operando em um ritmo geológico que desafia nossa compreensão imediata. A aridez extrema dos desertos é uma condição ambiental crucial, não apenas para a predominância da erosão eólica, mas também para a preservação das formas esculpidas. A ausência de água líquida em grandes volumes significa que não há rios para erodir as estruturas ou chuvas fortes para desintegrá-las rapidamente. Da mesma forma, a escassez de vegetação impede que raízes de plantas cresçam e fragmentem a rocha, ou que a biomassa cubra as formações. Essa esterilidade do ambiente permite que as esculturas eólicas se mantenham por longos períodos, sem a interferência de outros agentes erosivos que poderiam mascarar sua beleza e complexidade. É um paradoxo notável. Apesar de sua aparência esguia e aparentemente frágil, muitas formações eólicas persistem por milênios. Elas testemunham tempestades de areia incontáveis e a passagem de eras geológicas, mantendo sua integridade estrutural. Essa resiliência não é um sinal de imutabilidade, mas de um equilíbrio dinâmico entre a força do vento e a engenharia natural da rocha. A forma aerodinâmica, que permite ao vento fluir suavemente sem criar turbulências destrutivas, contribui significativamente para essa persistência. A aparente fragilidade é, na verdade, uma expressão da adaptabilidade e durabilidade geológica. Com essa compreensão, a paisagem eólica revela-se uma galeria dinâmica de esculturas em constante transformação e efêmeras. Cada formação, seja um imponente yardang ou um pilar solitário, é um registro vivo da interação contínua entre o vento e a rocha. O deserto se torna um museu ao ar livre, onde as obras de arte são incessantemente refeitas, desaparecendo com o tempo para dar lugar a novas criações. A beleza dessas formas reside precisamente em sua transitoriedade e na força implacável que as molda. É um espetáculo geológico que se desenrola em um ritmo quase imperceptível, mas de profunda significância. O mesmo princípio de escultura eólica se manifesta em escalas muito menores, na formação dos ventifactos. Estas são rochas individuais, frequentemente encontradas em leitos de deserto, que foram esculpidas em faces polidas e arestas afiadas pela abrasão do vento. A mudança na direção do vento ou o movimento da rocha, que a expõe a novas superfícies de ataque, cria múltiplas facetas. Cada face é um testemunho da força direcional do vento e da resistência da rocha. Os ventifactos demonstram que a capacidade do vento de moldar a paisagem não se limita a estruturas colossais, mas opera em todos os níveis. A comparação entre ventifactos e yardangs revela uma consistência fascinante nos princípios da escultura eólica. Ambos exibem evidências de erosão seletiva,
onde a dureza da rocha dita o padrão de desgaste. Em ambos, as formas resultantes demonstram perfis aerodinâmicos que canalizam o fluxo de vento, criando zonas de abrasão intensificada. A diferença de escala não altera os fundamentos da aerodinâmica ou da resistência diferencial da rocha. Essa universalidade unifica nossa compreensão, mostrando que a inteligência do vento na modelagem da rocha é um princípio geológico fundamental, aplicável desde pequenas pedras até monumentos colossais. O deserto rochoso, com suas vastas extensões, opera como um motor geológico contínuo e implacável. O vento é o seu escultor principal, incansavelmente reciclando material e redefinindo a superfície terrestre. Não é um ambiente estático, mas um sistema ativo onde vento, areia e rocha interagem em um ciclo ininterrupto de formação e transformação. Esse motor geológico, operando silenciosamente por eras, demonstra que a Terra possui zonas onde forças naturais atuam como engenheiros autônomos em uma escala que desafia a imaginação. É uma oficina colossal, onde a paisagem é perpetuamente refeita por forças elementares. A persistência e a evolução das formas rochosas eólicas resultam, portanto, de um equilíbrio dinâmico complexo. Não é a aleatoriedade do vento que as cria e mantém, mas sua interação precisa com a resistência seletiva da rocha. A força implacável do vento, em conjunto com as propriedades geológicas do material, orquestra um ciclo contínuo de criação, refinamento e eventual colapso. A destruição não é um fim, mas uma etapa inerente à formação, alimentando o processo. O que parecia uma impossibilidade, uma fragilidade contra o caos, é na verdade uma expressão da resiliência e da complexidade dos sistemas naturais, um segredo revelado pela geologia. A formação rochosa, esguia e massiva, antes vista como um enigma de fragilidade em um deserto implacável, agora revela sua verdadeira natureza. Compreendemos que essa barbatana ou pilar não é uma anomalia estática, mas uma expressão transitória e ativa de um processo geológico contínuo. Sua existência é moldada pela interação seletiva e cíclica entre a força do vento e a resistência diferencial da rocha, um balé de erosão e resiliência. Através dessa complexa dança de forças, a paisagem do deserto rochoso mantém uma galeria viva de esculturas em constante evolução, redefinindo continuamente sua própria face sob o olhar do tempo.